Então vamos lá. Mudança de estilo de vida, acho que vai ser um consenso que é para todos os pacientes com pré-diabetes. Como é que deve ser feita essa orientação, né? Especificamente falando sobre dieta, exercício, quais são nossos alvos em termos de perda ponderal? Existem dados também em relação à cirurgia, né? Bariátrica para pré-diabetes. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da terapia não farmacológica agora. Tá. A primeira questão importante é mudar comportamento é fundamental para esse paciente. Se ele for só para farmacoterapia, não vai ser suficiente. A literatura mostra, através de um estudo chamado Diabetes Prevention Program, que a modificação intensiva do estilo de vida, e aí eu já te respondo o que é que eles recomendavam. Uma perda de pelo menos 7% do peso inicial, 150 minutos de atividade física semanal. Então era, vamos dizer, o core do que eles recomendavam. E para isso, como era um estudo de intervenção, eles disponibilizavam professor de educação física, fisioterapeuta, assistente social, enfermeira e, óbvio, médico. Então, eu sempre brinco que eu chamo estudo babá. O paciente tinha uma babá junto dele o tempo todo. Então, esse grupo, ao longo de aproximadamente, o segmento era de 4 anos, mas o tempo médio foi de 2 anos e 9 meses, ou coisa parecida. Esse grupo de intervenção sistemática, ele reduziu em 58% a evolução para diabetes. Então, o que é que esse estudo diz, né, Luciano? Que modificação comportamental faz sentido. A grande bronca é você manter essa modificação a longo prazo. Aí a gente vê nos outros estudos também que viram o Luca Red, por exemplo, que teve uma perda maravilhosa no primeiro ano e depois, quando soltou o pessoal, né, tirou essas babagens, como diz aí começa todo mundo a perder esse controle, né? E aí uma coisa importante da gente lembrar é que a intervenção farmacológica no DPP, o melhor resultado, aqueles subgrupos de melhor resultado empatam com a modificação do estilo de vida, né? Não tem nenhuma ali no DPP, pelo menos no desenho dele, uma intervenção que superou a modificação intensiva, né? Então, isso que é importante. O nosso grande desafio na prática é conseguir que o paciente tenha essa adesão, né? Essa mudança de estilo de vida. É o melhor tratamento, mas quantos dos nossos pacientes, de fato, seguem essas orientações, conseguem essa perda ponderal sem terapia medicamentosa? Eu não sei assim, qual tem sido a experiência do senhor com isso, mas geralmente é um pouco frustrante nesse quesito, né? Ícaro, nos meus 35 anos de vida médica, eu posso constatar uma coisa definitivamente: mudar comportamento é muito complicado. Óbvio, a gente está falando no pré-diabetes, e quando eu falo pré-diabetes, eu estou falando do diabético também, Luciano, que ele tem que mudar comportamento. E quando eu estou falando de diabetes, estou falando na população toda. Se você quer prevenir doença cardiovascular, você tem que mudar comportamento e assim por diante. As pessoas até começam a fazer, mas elas não demoram. Óbvio, existe um grupo, que esse grupo é o de superadesão à modificação comportamental, que esse grupo não precisa nem de médico, nem de ninguém, ele já faz atividade física sozinho. Mas a grande massa de pacientes não mantém a longo prazo. E é por isso que entra aí a farmacoterapia, né? Sim. E aí eu acho que vale a pena também a gente não pensar só no modelo estudo e também assim sentir se o paciente vai ter realmente uma proximidade no consultório, no acompanhamento, para você dizer para ele, olha, não, você hoje não vai começar a medicação, aí o cara volta daqui a 2 anos. Assim, não adianta. Então, se ele vai ter uma possibilidade de você acompanhar ele de perto para ver se aquela modificação do estilo de vida vai realmente ser cumprida, beleza, então vamos insistir em modificação de estilo de vida. Se você vê que tem uma condição ali que você talvez perca o paciente e não consiga esse acompanhamento, eu acho que esse paciente tem que ter uma intervenção mais precoce. Tem que individualizar, né? Acho que aí tem que... Se a gente pensar no pré-diabetes associado à obesidade, certo? Eu acho que, sem dúvida, a cirurgia bariátrica surge como uma boa possibilidade, né? A gente tem dados mostrando que esses pacientes conseguem reverter para a normoglicemia. Não só não progredir para diabetes, mas reverter para a normoglicemia, né? E aí, eu acho que o dado já tem, inclusive quando a gente pega diabético, quanto mais cedo dentro do cenário do diabetes você fizer a intervenção cirúrgica, maior o benefício em relação às complicações no longo prazo. A questão da cirurgia bariátrica é cair no mesmo cenário, você respeitar as indicações em relação às referências de peso e que a gente vai ter aquele período, vamos dizer assim, eu falo de lua de mel da bariátrica, que é o período que ele vai ter uma perda de peso mais significativa, mas que boa parte desses pacientes, se ele não cumpre essa programação, ele acaba perdendo também. Então, assim, eu acho que não adianta a gente antecipar ou jogar a cirurgia muito precocemente sem conhecer ali o segmento do paciente. Por isso que os guidelines da recomendação colocam que você tem que acompanhar o paciente 2 anos antes de indicar a bariátrica, né? Então, você tem que conhecer um pouco ali do que é que você está fazendo para não indicar muito, perder a chance, né? E eu tenho uma visão, sabe, Luciano, complementando o seguinte: cirurgia bariátrica é ok,
Eu sou fã incondicional, eu indico muito, mas não é uma panaceia. Isso. O que a gente vê hoje é paciente com 30 de IMC querendo ir para cirurgia. Eu não estou falando nem pré-diabético, nem diabético. Então, como se fosse uma varinha de condão que você vai bater na cabeça e o paciente está curado. Não é. A cirurgia, como qualquer cirurgia, tem suas implicações. É uma mudança comportamental obrigatória, porque você muda o trânsito. Isso. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado na indicação. E é como o Luciano disse, o ideal é que você conheça muito bem o paciente para poder efetivamente indicar. Até porque, Ícaro, saindo do comportamento, entre o comportamento e a cirurgia bariátrica, existe farmacoterapia, que funciona bem. Sim. Por exemplo, a metformina, que é o fármaco mais usado no mundo todo para prevenção de diabetes, no estudo do DPP reduziu em 31%. Perfeito. Isso. Então, Aí entra essa, vamos dizer, aí você pegou o paciente, um pré-diabético que tivesse ali obesidade grau 1 e que tivesse lhe aperreando querendo operar. Aí você começou metformina para o paciente, orientou modificação do estilo de vida, dieta, atividade física. O paciente começou metformina, mas não adere a nenhuma das outras possibilidades. Aí você já vai saber que ele vai ter uma adesão baixa e que o pós-operatório desse não vai ser interessante, entendeu? Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.